Não é verdade? Então, tem que ter um novo formato de sociedade. É por isso que a gente chama atenção e repete. Pessoal, vamos ler o artigo 3º dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Não é isso? Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Combater as diferenças regionais aí. Tá entendendo? E diante disso, na prática, você está vendo isso? Não. Então, é aí que bate aquela questão do nosso pedido. Pessoal, vamos fazer uma grande reflexão. Certo? Eu vejo muita gente com Bíblia debaixo do braço, Ailton, mas tirando o último centavo do fiel, cobrando. Quando a gente sabe que Jesus em nenhum momento cobrou algo de alguém, Ailton, muito pelo contrário. Certo? Então, o grande pedido nosso, Web Rádio Zona Sul Notícias, é esse. Não somos inimigos de ninguém, de rico, de pobre, de nada. O que nós enxergamos é uma sociedade injusta. E pedimos àquele que está sendo massacrado, que oferece apenas um lombo para o chicote, que nesse período eleitoral ele possa fazer uma grande reflexão nesse sentido. Né? Vamos votar no malfeitor de novo. Vamos oferecer o lombo de novo. Eis a grande questão. Não podemos ser individualistas nem egoístas. Mas o grande trabalho nosso é esse, é buscar em você uma grande reflexão. Porque, infelizmente, nós somos animais racionais que nos adaptamos com coisas ruins com facilidade. Como é que se acostuma com o mínimo, Ailton? Quando lá em cima é o máximo, é 80, 70, 40, 20, 30. E por que a gente aqui embaixo, que nós temos, qual é a nossa arma de sobrevivência? Nosso suor, nosso trabalho. E por que ele é tão pouco e tão pequeno? Nós não poderíamos ganhar 2 mil, 3 mil por aí? Teria condições melhores de vida. Eu ia cuidar melhor dos meus filhos. Dia da criança eu ia poder comprar um presente. Dia do pai, dia da mãe. Tu tá entendendo? Como é que eu consigo, Ailton? Dia dos namorados. Exatamente. Tem a sua namorada. É importante. É importante ou não é isso? A gente fazer essa grande reflexão. É verdade. Tu tá entendendo? Repito, nós não somos contra a riqueza de ninguém. Nós somos contra a pobreza, a miséria. Porque enquanto aqui a gente não tem o suficiente para sobreviver, o andar de cima está sobrando. Você sabe quanto ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal? 70 mil. Tu sabe que o ministro ele tem auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio... Poxa vida, quem precisa de auxílio é eles que ganham isso ou nós que ganhamos o mínimo? Tá entendendo? Então é essa questão e a gente pede uma grande reflexão, né? E diz para você, abra seu coração, se junte a nós, venha para o debate, né? Não somos inimigos dos outros, um só povo e uma só nação, estamos no mesmo barco, mas quem comanda o barco muitas vezes, que é a política nacional, né? Eles não estão preocupados com a gente, enquanto o governo federal, né, cria situações de benefício de ajudar o povo, né? Tá aí uma parcela da mídia mentindo, desinformando o nosso povo. Quando eu disse que a educação hoje, ela forma o cidadão para obedecer. Você não consegue ter uma visão crítica, você aceita a submissão como se fosse normal. Porque é impossível, em pleno século XXI, o cidadão, o trabalhador ganhar o mínimo. Se na época do Getúlio Vargas, os percentuais tivessem sido cumpridos, não tivesse alterado no caminho, Ailton, certamente esse mínimo seria o triplo do que é hoje. Mas quem comanda a política nacional? Os grandes empresários, os grandes latifundiários. Esse mínimo seria hoje em torno de R$ 2.800. Pois é. Se tivesse sido cumprido. Cumprido os percentuais que na época foram estabelecidos, conforme a inflação, conforme isso, conforme aquilo. Pelo então presidente da época, Getúlio Vargas. É verdade. Então, daria para você ter, eu diria, um pouco de dignidade. Não muito, porque nós hoje somos a 10ª economia da América do Sul. Nós perdemos para o Chile, nós perdemos para o próprio Peru,
Então, Colômbia, nós somos o 10º salário mínimo da América do Sul, Joelson. É verdade. É um tanto quanto vergonhoso. Não para mim, nem para você. É vergonhoso para quem? Para os políticos que fazem a história, que manuseiam estas partes aí. Eles estão lá para votar. O executivo municipal, estadual e federal, ele manda seus projetos. Cabe a eles lá julgarem e aprovar. Se vier de encontro aos anseios da população, eles aprovarem. Exato. Se não, eles reprovarem. É isso? É verdade. Então, cabe a eles fazerem isso. Eles são os legisladores. Eles são os nossos o quê? Representantes. De fato e de direito, sim. Mas, às vezes, não cumprem. Mas tudo tem uma explicação aí. Sim. O Carlos Alberto da Costa também está chegando aqui, acompanhando. E o Carlos, a gente estava conversando aqui com o Jonas de Andrade, também colocando qual é o grande foco do nosso programa Web Rádio Zona Sul Notícias, né? É verdade. Aqui em Porto Velho, a gente está colocando o seguinte, esse processo de dominação, de submissão que o trabalhador foi imposto ao longo dos anos. A gente está falando do mínimo, certo? Por que nós temos que ganhar o mínimo? E o andar de cima é 70, 80, 40, 20, 30, 18 e tal, entendeu? Então o poder se nutre da miséria e da ignorância. Tu tá entendendo, Carlos? Né? Tá dando bom dia, meu irmão. Bom dia, Carlos. Como é o nome dele? É Carlos Alberto da Costa. E Alberto, o Jonas também está acompanhando Jonas, a gente. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. O foco nosso é buscar a conscientização de classe. É verdade. Nós não somos contra o rico, o milionário, não. Por que ele é tão rico e tão milionário? Porque existe um povo muito pobre que ganha o mínimo para sobreviver. Então o que a gente questiona é que aqui embaixo está ganhando muito pouco. É verdade. Né? O mundo capitalista é assim, é sugar do trabalhador. Né? Quando o governo federal ele tenta dar um reajuste de 8, de 7, de 6, é uma confusão, o mercado fica nervoso, é uma confusão grande. Tu está entendendo? Eis a grande questão. Então, qual é o grande foco nosso? Conscientização de classe, buscar, na maioria do nosso povo, né? Estamos diante de um período extremamente importante, onde a gente possa fazer uma grande reflexão, tomar o chicote do malfeitor, tá entendendo? Mas, como a educação ela é atacada ao longo dos anos, e que tipo de cidadão nós estamos formando? Cidadão que aceita, que acredita. Nós não temos uma educação que forma um cidadão